Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa. Professor, como a Mariana lembrou, há tentativas nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, de limitarem o funcionamento, a utilização do TikTok pela suspeita de que, além de saber tudo o que a gente faz, e aí qualquer Big Tech, como costumam dizer, sabe, né, professor, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, mas é a utilização dessa informação para além de fins comerciais, para fins políticos, como a China supostamente faria, professor. Eu queria saber, Colombo, como que se faria isso concretamente? Tem dança comunista no TikTok? Eu queria saber como é que o Marx e o Engels, afinal tudo começou em fevereiro de 1848 com o Manifesto Comunista, como dali até hoje, se é que a China tem um governo marxista, porque em essência aquilo não é o marxismo, é muito mais o nacionalismo chinês do que o marxismo clássico, e mesmo a social-democracia europeia, da Segunda Internacional, eu queria saber como é que através de uma dança do TikTok você passa valores comunistas. Eu me lembrei aqui que durante o governo Ernesto Geisel foi proibida uma exibição de um balé da antiga União Soviética, o Bolshoi. O Bolshoi e o Armando Falcão, grande Armando Falcão, inesquecível, ele falava sempre nada a declarar. Era o que ele dizia à imprensa. O Armando Falcão, que ganhou, por sinal, um cartório do Juscelino Kubitschek, vai lembrar? Que ele foi ministro do JK, depois traiu o Juscelino Kubitschek, ele proibiu o Bolshoi. Vocês mais novos, era um aniversário, era uma coisa importante, ia passar por um canal de televisão que foi proibido. Será que o Bolshoi passava ideários comunistas do Lenin? Claro que não. Assim como o funcionário, me desculpe, essa daí é fantástica. Se tivesse vivo o Sérgio Porto, ele incluiria no festival de besteiras que assola o país. O FEBEAPA, né? Porque quer dizer que o TikTok, uma dancinha, tem um ideário comunista. Eu não sei se os olhos, as pernas, os braços, a fala, isso é uma enorme bobagem. Na verdade, é uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e a China. Hoje, o eixo econômico do mundo não é mais o Atlântico, é a região Ásia-Pacífico. Durante meio século, até 45 do século passado, os Estados Unidos disputou com o Japão o domínio do Pacífico. Hoje, disputa o domínio da região, que é mais dinâmica do capitalismo, com a China. Há uma disputa na região Ásia-Pacífico, que é a região dinâmica do capitalismo. A disputa ainda é econômica, não está ainda na esfera militar, porque a China não é uma potência militar ainda à altura dos Estados Unidos, mas já é uma potência econômica. Portanto, é uma disputa geopolítica entre uma potência que domina e uma ascendente. Aí voltamos a discutir a armadilha de Tucídides, ou seja, o clássico, o primeiro grande historiador, o primeiro historiador que fez a história da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Atenas era dominante, Esparta ascendente. Diz o Tucídides, a guerra seria inevitável. A pergunta que os historiadores fazem, e os pesquisadores, é que nem sempre o poder dominante, quando vem um poder ascendente, ocorre um conflito. Algumas vezes sim. Um exemplo para concluir, Primeira Guerra Mundial. Quantos impérios terminaram após a Primeira Guerra Mundial? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. 4 impérios na Europa, Ásia, porque a Rússia se estendia também para a Ásia, terminaram. Quer dizer, então, por quê? A Inglaterra era o poder dominante e a Alemanha era o poder ascendente. Na Guerra Fria isso ocorreu? Não. Entre Estados Unidos e União Soviética. Então a questão que nós estamos vivendo é uma luta geopolítica. O rapaz, o cidadão que saiu, deve ter outras razões, presumo. Agora, achar que o TikTok, numa dancinha, passa o ideário comunista, o Armando Falcão, lá no... não sei se no purgatório ou no inferno, ele, pensando no Dante, que não é o quarto zagueiro da seleção, avisando para o Bolsonaro, é aquele outro, o Fiorentino, o Armando Falcão está pensando assim, olha, será que o meu ideário está permanente no Brasil e nos Estados Unidos? É uma enorme bobagem.